Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um Conversando o Evangelho. Por isso, sintam-se todos abraçados e acolhidos, não somente por nossa equipe, mas toda a espiritualidade que nos acompanha. Hoje, nossa equipe está completa, composta pela Bia, pelo Carlos Antônio, pelo Devanir, pelo Donizete, o Heron, o Dr. Joel e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Lembramos também que fazem parte da nossa equipe a Pamela e a Roseli, que são responsáveis pela nossa página no Facebook, nos auxiliando com as pesquisas do material que é postado. Convidamos a todos a estarem acessando a página através da Luz Espírita Conversando o Evangelho no Facebook, onde a gente está colocando também o link dos programas passados para quem perdeu possa estar ouvindo, né? Ou quem tem dúvida, ouvir novamente. E quem tiver questionamento pode utilizar a mensagem contida na página do Facebook. Hoje iremos falar sobre a paz e a divisão. E assim perguntamos, o que entendemos por paz no mundo de hoje? Será que o que entendemos por paz é a mesma paz que Jesus vem dizer no Evangelho? E divisão? Será que a divisão é sempre ruim? A divisão sempre traz discórdia? A divisão é sempre guerra? O que Jesus quis dizer com trazer a divisão? Vamos serenar nossas mentes, vamos elevando nosso pensamento ao Pai, sintonizando com nossos mentores espirituais, com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré e todos os espíritos que nos acompanham, seja para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Vamos pedir permissão neste momento para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pelo Carlos Antônio. Boa noite, irmãos de caminhada. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, com o objetivo de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, que possamos nos colocar na posição do aprendiz, interessado em descobrir cada vez mais sobre tudo que o cerca na vida, para se sentir cada vez mais capacitado ao chegar à verdade. Fique conosco, amparando-nos, apoiando-nos, especialmente nossos amigos espirituais, que sejam responsáveis por nos trazer o ensinamento nesta noite, trazendo muita paz, que a Tua paz esteja presente entre nós, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos pedir agora, então, para que a Bia traga a mensagem de hoje. Boa noite a todos. A mensagem de hoje é a espada simbólica, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus 10, 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaz e, em contraposição ao falso princípio estabelecido, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra.
desde o seu ensinamento primeiro, foi formada à frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Bem, vamos dar continuidade então, depois dessa mensagem que nós vamos já nos auxiliar na reflexão de todo o contexto, né, com o título, vamos pedir para que o Donizete faça a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a sua filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus 10, 34 a 36. Bem, diante dessa passagem, nós vamos passar para os questionamentos. No programa de hoje, nós resolvemos fazer algumas pequenas mudanças para deixá-lo um pouco mais dinâmico e para que todo mundo consiga colocar o seu pensamento. Então, nós pedimos para vocês avaliarem depois, quem estiver participando do chat, se preferem dessa forma ou da outra, para que a gente possa estar adequando, na verdade, a melhor forma, né, para que não se torne cansativo, para que a gente consiga passar a mensagem de uma forma que seja bom para todos. Então, vamos lá. O nosso primeiro questionamento de hoje é: o que a humanidade entende por paz? Então, vamos começar com o Donizete e depois o Devanir. Bom, então vamos ler um pequeno trecho que Emmanuel diz a respeito. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens deste mundo, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Vivemos dizendo: eu só quero paz, me deixe em paz, me dá um pouco de paz. E na verdade nem sabemos direito o que vem a ser paz. Confundimos paz com ociosidade, com facilidade, com irresponsabilidade inconsequente, e dizemos ainda que trocaríamos tudo que temos por um pouquinho de paz, sem nem mesmo entender o que vem a ser isso. Bem, no dicionário, a palavra paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbação, agitação. Derivada do latim pacem, absentia belli, pode referir-se à ausência de violência ou guerra. Mas veja bem, ao longo de nossas vidas, nós confundimos a paz porque, como disse há pouco instante, que o dicionário afirma ser estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietação. Calma, quietude, tranquilidade, relação entre pessoas que não estão em conflito,
acordo, concórdia, relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência, situação de uma nação ou de um Estado que não está em guerra. A paz não é aquele momento em que pegamos nossa rede depois de um belo dia de trabalho e colocamos debaixo de uma árvore e falamos: que paz! Paz não é apenas a ausência de guerra entre os países. Essa é a paz que todos nós conhecemos, não é verdade? E Manuel continua: toda ociosidade e excesso de prazeres que julgamos ser a paz, na verdade causam em nós a estagnação das energias, as doenças degenerativas, os processos de morte do corpo e da alma, trazendo o estado de coma do espírito num sono sem descanso recheado de pesadelo. Paz é uma força dinâmica que nos empurra para frente. Estão vendo como estávamos errados e a nossa opinião sobre a paz? Pois o verdadeiro sentido da paz é aquela que Jesus nos traz, né? Quando diz: não a paz que o mundo dá, mas sim a paz que ele trouxe, né? Aquela da maturidade espiritual. Porque paz é conquista individual, tem o seu preço coberto pela luta, pelo esforço, pela reeducação. Paz é buscar serenidade dentro da gente para viver com alegria os bons momentos, ter força e boas ideias para enfrentar os problemas e resolver as dificuldades. Paz é garantir que todas as pessoas tenham moradia, comida, roupa, educação, saúde, amor, compreensão, ou seja, boa qualidade de vida. Paz é cuidar do ambiente em que vivemos, garantir a boa qualidade da água, saneamento básico, a despoluição do ar, o bom aproveitamento da terra. A paz é por nossa conta. E essa paz alcançada pela luta interna tem a expressão irradiadora do amor. Por isso Jesus fala que não veio trazer a paz, como não trouxe a paz pronta. Ele trouxe os meios para cada um obtê-la no íntimo. Trouxe a luta que aperfeiçoa e regenera. Não existe mudança sem luta. Acima de tudo, paz é criar um clima de harmonia e bem-estar na família e na comunidade, lembrando-se sempre de que onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus, e onde há Deus, nada falta. Continua, Devanir. Uma boa noite a todos. Como o Donizete já deixou bem definido, vamos apenas reafirmar alguns detalhes sobre o que a humanidade entende por paz. A humanidade, primeiramente, são todos nós. Entende que a paz por si só não é o suficiente para garantir uma vida social perfeita. Ela é o meio dentro da justiça, do amor, da liberdade, do bem-estar. Onde ela defende que o maior bem é o da vida. Mas vamos analisar. A maioria de nós pedimos a Deus a tranquilidade, a fortuna, um bom casamento de acordo com a nossa visão, a sermos pessoas reconhecidas publicamente e várias outras coisas. E damos como justificativa que, tendo o nosso desejo realizado, isso nos traria a paz. Mas quando Deus nos concede algo que pedimos, muitas das vezes não sabemos como viver, administrar, conviver em família ou com o próximo, com amabilidade, humildade. E onde ainda Deus, com sua sabedoria, permite que isso ocorra para que vejamos e sintamos que não é este o único caminho da paz almejada. Não podemos esquecer que para haver a verdadeira paz tem que haver um equilíbrio entre nossos desejos e as missões ou provações que foi designada por Deus. A paz é uma das coisas mais almejadas atualmente pela humanidade. Mas digo, será que cada um de nós temos feito algo para contribuir com essa paz? Mas o que geralmente ocorre é que temos direcionado nossos esforços na direção contrária, nos deixando ainda mais longe dessa tão almejada paz. Primeiramente, temos que ter paz para com nós mesmos e para com nossos irmãos, sendo mais paciência, mais calma, mais amor na nossa vida do dia a dia, mas não confundindo tudo isso por inércia, apenas
procurarmos não cometermos desordens, violências. Vamos analisar ainda. Se criarmos um ambiente de paz, primeiramente para nós mesmos, em nossa intimidade, estaremos colaborando para que a paz comece a reinar em nosso lar, que aos poucos irá se estender para o mundo afora. Vendo que se um de nós estivermos em permanente prática da paz, o mundo se beneficiará e muito com a nossa ação. E sabemos que a paz ainda não é uma realidade no nosso planeta, mas façamos esforços para praticar a paz em nosso mundo íntimo. E a partir do momento que conseguimos manter a chama da paz acesa no nosso íntimo, podemos acreditar que a paz no mundo está próxima, já que a verdadeira paz começa no íntimo de cada um de nós. Passa a palavra. Bem, eu acho que já ficou tão claro pelo que o Donizete e o Devanir disseram, que acreditamos que não temos mais nada para acrescentar, né? Só digo que a paz da humanidade, que a humanidade encara como paz, é diferente do que a paz que Jesus fala no Evangelho. Então, vamos dar continuidade agora com o nosso segundo questionamento. E ele também se refere à paz. Se a paz é uma aspiração da humanidade, por que a história é repleta de divisões e guerras? Vamos pedir para o Carlos Antônio e o professor Joel responderem esse questionamento. Então, vamos lá, começando pelo Carlos Antônio. Nesse questionamento, estamos trazendo as seguintes reflexões. Paz, guerra. E, mais especificamente, a distinção entre o bem e o mal. Assim sendo, o nosso propósito é fazer um estudo desta relação no sentido de melhor entender a citação evangélica, em que Jesus afirmou não ter vindo trazer a paz à terra, mas a espada. Em outras palavras, como é que Jesus, sendo um espírito de alta hierarquia, viria atear fogo à terra? Na impossibilidade de definir a paz como conceito universal, começa dizendo que o sistema paz-guerra é com frequência confundido com a estrutura do conflito e não conflito. As atividades humanas podem ser divididas em atividades conflituais e atividades não conflituais. As atividades não conflituais caracterizam-se pelo comer, beber, dormir, trabalhar, procriar, ler, aprender, caminhar e etc. As atividades de conflito são aquelas que temos consciência de que o aumento do nosso bem-estar diminui a dos outros, ou um aumento do bem-estar do outro pode diminuir o nosso. Na sociedade, o cristão deve lutar contra as injustiças, porém, não deve fazê-lo com a espada em punho, pois o próprio Jesus já nos disseram que todo aquele que tira a sua espada para atacar o seu próximo, pela espada morrerá. Lembremos-nos de que o ensinamento de paz e da espada, como tantos outros ensinamentos trazidos por Jesus, possui conteúdo alegórico. Interpretação do referido trecho varia de seita para seita, de religião para religião. A espada do Cristo, que era de fraternidade, passa a ser instrumento de violência e opressão nas mãos dos propagadores de determinadas seitas ou religiões. Os próprios cristãos de perseguidos passam a ser perseguidores. Não é, pois, de que se estranhar que as guerras religiosas destruíram
mais do que as guerras políticas. Kardec, 1984, item 9 a 18. O mundo é violento porque nós somos. Quando buscamos por nós mesmos a paz interna, o mundo à nossa volta estará modificado e nos precisaremos mais de armas externas, porque teremos alcançado a paz da consciência, aquela riqueza interior que nenhum ladrão será capaz de roubar. Professor Joel? Como eu estava dizendo, todas as colocações foram muito bem feitas, relacionadas com a paz. E quando Cristo veio à Terra, ele que era um espírito sideral, da maior hierarquia psíquica, como já foi colocado, ele conhecia perfeitamente as almas que viriam para esta terra, seja oriundos da própria Terra ou de outros orbes do nosso espaço cósmico. E ele estava plenamente a par da luta que o homem iria ter para conseguir a sua autotransformação, em função dos seus ensinamentos. Então, a principal guerra a qual Cristo referiu-se é a guerra dos conflitos íntimos, existentes em cada um de nós. Porque na nossa trajetória evolutiva, sempre nós somos, numa ou noutra oportunidade, e muitas vezes, e eu diria que nós somos cheios de registros desequilibrantes, protagonistas transgressores das leis divinas. E daí surge, então, nestes núcleos que são os registros do nosso passado, a herança do nosso passado, as nossas inclinações que sempre são conflitantes. E nós precisamos desenvolver uma verdadeira luta para que a nossa autotransformação de fato possa acontecer. E Cristo estava plenamente consciente deste fato. E na sua consciência sabia que iria-se, a partir dos homens, acontecer um extravasamento das atitudes todas que foram muito bem configuradas e que representam a história do passado, pela qual a nossa humanidade passou e pela qual a nossa humanidade ainda está passando. Cristo sabia que nós precisaríamos de desencadear uma imensa guerra contra nossas imperfeições, a fim de que, devidamente autotransformados, em função dos ensinamentos que ele deixava, pudéssemos conseguir dentro de nós a verdadeira paz, que seria a paz íntima de todos os seres humanos, totalmente cristianizados, como irá acontecer quando o planeta esteja plenamente regenerado. E aqueles que não conseguiram a paz, com certeza, irão para outros orbes. Então percebam nos dias atuais, meus irmãos, basta lermos as notícias, basta percebermos o que está acontecendo no mundo e notaremos o quanto extravasa-se do ser humano atitudes que infelicitam os nossos semelhantes ou os seus semelhantes, ou infelicitam a própria pessoa que ainda continua tendo a guerra dos conflitos, formado pelas imperfeições dentro de si mesmo. Porque ele conhece a luz da verdade e, no entanto, fracassa na tentativa de autotransformação. Na verdade, nós temos que nos preparar e muito orar pelos nossos semelhantes e até por nós mesmos, porque nós não nos isentamos deste problema, porque nós também não somos vitoriosos e não atingimos em nós a plenitude da paz. Da paz que somente irá ser um fato quando todos estejam autotransformados e quando todos sejam verdadeiros seguidores das leis divinas e de todos os ensinamentos expostos não só ao longo da Bíblia toda, devidamente interpretada, é claro, mas ao longo dos ensinamentos deixados pelo Divino Mestre Jesus, o qual almeja
que nós possamos vencer esta guerra. E ele sabia que a guerra iria se desenvolver, e a guerra a qual referia-se era a luta que o homem teria que ter dentro de si, na sua autotransformação, para conseguirem, quando autotransformados, tornar realidade os ensinamentos que ele deixou para nós como proposta de conduta. O único caminho, a única postura que irá, é claro, em termos futuro, originar a verdadeira paz. É o que eu tinha a pensar nesses momentos, meus irmãos, e passo a palavra para nossa irmã Criso, para continuar a sua coordenação. Bem, diante do que foi respondido, muito bem colocado, a gente só salienta, né, que em resposta à pergunta, né, resumidamente, por que a humanidade aspira à paz, mas ela vive em divisões e guerras, é porque ela aspira a uma paz que não é a paz verdadeira. Aspira uma paz que, na verdade, é uma acomodação, né? Uma paz de posse, não é a paz que Jesus veio trazer, como foi bem colocado pelo professor Joel, né? E pelo Carlos Antônio. Então, vamos agora passar para o terceiro questionamento. Em que Jesus se referia ao dizer que veio trazer a divisão? Quando ele fala espada, divisão, o que será que ele quis dizer com isso? Vamos começar pelo Carlos Antônio e depois a gente passa para o Devanir. Que a paz deve ser compreendida como estado da consciência obtida pelo cumprimento e dever e decorrente da constância, vigilância sobre as nossas imperfeições. É na terra do coração que se trava a verdadeira guerra de melhoria de sentimentos. A espada é, nesse sentido, um instrumento de progresso que corta as nossas más inclinações no processo de essa batalha íntima. Até agora, há espíritos imperfeitos que querem programar a evolução sob o impacto das paixões em atendimentos às exigências nos sentidos, mas que produzem sofrimento, dificultam a manifestação da felicidade, ansiosamente aguardada. Por essa razão, o Espiritismo nos mostra que é a medida de bom senso aprender para viver de eficiência, uma vida digna, feliz, amando e servindo ao próximo. Devemos, então, buscar a paz do Senhor, paz que excede o entendimento, fornecida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e do coração. Faz a palavra. Em que Jesus se referiu ao dizer que veio trazer divisão? Primeiramente, temos que ter em conta que Jesus tinha e tem o conhecimento da formação da humanidade do planeta Terra. Ele sabia e sabe que espíritos de diversas categorias estão encarnados aqui na face da Terra. A doutrina do Cristo tinha a finalidade de acabar com os abusos, preconceitos e tradições, na época sustentado pelos romanos, escribas, sacerdotes, hoje ainda sustentado por muitos. A divisão, a separação que ele se refere é a possibilidade de assimilação e de entendimento de cada um. Dia chegará em que não haverá essa divisão, porque todos terão alcançado o grau de entendimento, de amor, de fraternidade. O Senhor Jesus nos deu um exemplo muito claro. Ele nunca impôs os seus conceitos a ninguém, respeitou e prosseguiu com seu exemplo, vencendo a todos eles, não pela violência, nem pela imposição, mas sim pelo seu exemplo, pela sua autoridade moral, pela paz interior por ele conquistada. E lembramos ainda dos exemplos de Gandhi, aquele grande pacifista indiano que conquistou dos ingleses a libertação da Índia com a não violência. Na palavra hebraica para paz é shalom, que significa plenitude do amor divino, consumação de todos os valores morais. Por isso, o Senhor Jesus falou: não penseis
que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Essas palavras do Senhor Jesus devem entender-se como referência às cóleras, aos desentendimentos que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que iria dar causa, às lutas que teria de enfrentar antes de afirmar com seus ensinamentos, seus exemplos, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Passo a palavra. Bem, diante do que foi falado, né, acredito que ficou bem claro o que seria essa divisão. Essa divisão, na verdade, né, é a gente saber exatamente aquilo, saber dividir o que compete a nós, o que compete ao outro. É saber aquilo que é bom para nós e aquilo que é bom para o outro. Saber dividir o tempo entre ser espiritual e ser material. Então, é esse conflito, que não precisa ser um conflito, ele tem que ser o equilíbrio, né? Então, vamos passar agora para o nosso quarto questionamento de hoje, que seria já uma situação mais prática. O que fazer quando os nossos filhos, e aí a gente pode ampliar, quando nossos cônjuges, nossos pais, seguem outra religião diferente da nossa? Será que isso seria a divisão causada na família, essa divisão que Jesus quis trazer? O que será? Como é que a gente pode entender isso com a paz e com a divisão falada por Jesus? Vamos começar pelo Donizete e depois o Heron. Eu entendo que sim, é um tipo de divisão, porque os filhos não são obrigados a seguir os mesmos preceitos dos pais, né, nesse sentido de religião. Todos temos nosso livre-arbítrio, né? Então somos livres para a nossa espontânea escolha. E quando Jesus afirma que veio trazer divisão entre pais e filhos, nora e sogras, inclui a religião. O que fazer então? Bom, em primeiro lugar, né, os pais devem tomar conhecimento que religião se trata e quais envolvimentos para a vida do filho e da família. Ao mesmo tempo, tem que se colocar no lugar do jovem para entender a sua escolha. Nada melhor do que o diálogo, né? Nunca a repreensão. Fizeram uma pergunta a uma jovem mulher: é certo tentarmos trazer os nossos filhos para a nossa religião? E ela responde: levarei minha filha para a evangelização quando ela tiver idade, e até que ela tenha condições de escolher, até que ela tenha condições de escolher. Depois será livre para fazer a escolha dela. Não vou impedir que meu marido a leve à igreja, mas não me preocupo com isso. Sei que a responsabilidade da orientação religiosa irá cair sobre mim. Estão vendo que belo exemplo? É dessa forma que deveremos agir com nossos filhos também, pois cada pessoa, cada espírito tem sua forma de pensar e agir. Temos o livre-arbítrio. Jesus nos deu exemplo muito nítido do procedimento a seguir. Ele nunca impôs seus conceitos a ninguém. Respeitou os romanos que dominavam o mundo, respeitou César que dominava Roma, respeitou os fariseus, os escribas, os sacerdotes que zombavam de seus ensinamentos e prosseguiu com seu exemplo, vencendo a todos eles não pela violência nem pela imposição, mas sim pelo exemplo, pela sua autoridade moral, pela paz interior que ele conquistara. O comportamento que devemos ter diante daqueles que não aceitam a nossa opção religiosa é o da não violência. E aí nos lembramos de Gandhi, aquele grande pacifista indiano que conquistou dos ingleses a libertação da Índia com a não violência. Nunca vamos esquecer que todas as religiões são caminho para Deus, ou no mínimo deveriam ser, e que o respeito pelas posições do próximo é algo que jamais deve faltar. Bom, não há dúvida que essa missão é a missão de tolerância, né? Tudo na teoria é sempre simples, na prática é muito difícil. Quando o filho da gente nasce, a gente já faz todo um plano, né? Tentando, na verdade, projetar a nossa vida nele, né?
vai fazer tal curso, vai estudar tal religião, vai ser assim, vai ser assado. Mas nosso filho tem o livre-arbítrio e talvez não concorde com os planos que a gente tinha feito, né? E aí a grande lição da tolerância. Bom, sobre todo esse assunto de desentendimento religioso dentro da própria família, eu separei um livro para indicar, que é Na Voragem do Pecado, de Ivone Pereira. Nesse livro, ela conta um romance que acontece durante o massacre de São Bartolomeu, na noite de 24 de agosto de 1572. Nesse massacre, a elite, então católica, na França, massacrou milhares de protestantes. Aí nessa história ela narra o desentendimento familiar de Luiz de Naubert e Ruth Caroline. Ruth Caroline pertencia à família que foi massacrada pelo Luiz de Naubert. E ela passa o resto da vida tentando se vingar dele. E ela consegue, de uma maneira, se vingar dele. Depois dos dois desencarnados, eles são reunidos novamente em um plano superior. E lá ele é revelado que, como nós já imaginamos, né, de que são espíritos já ligados a séculos. E a missão deles era de nascer ali e de ter tolerância para um com o outro. E eles falharam nessa missão. Então, fica aí a missão dessa divisão dentro da família, é a tolerância. A tolerância, a misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando ou pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio é o rancor, denota a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam deferir. Uma é sempre ansiosa, da sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, eu acho que a grande lição nisso aí é todos nós temos tolerância e compreensão dentro da nossa própria família. Bem, acho que tanto o Donizete quanto o Heron colocaram muito bem. Eu só diria que acrescentaria, né, para resumir, que, na verdade, a gente sempre tem que ter em mente que as diferenças não significam, na verdade, alguma coisa ruim. A pessoa não é melhor ou pior porque ela tem uma religião diferente que a minha. Ela não é pior ou melhor porque ela gosta do azul em vez do vermelho. Na verdade, são opiniões diferentes. Temos que admitir que seja a maioria das religiões, seja lá qual for, todas têm como base elevar a Deus, como Donizete colocou, e, acima de tudo, traçar uma conduta moral, né, que seja condizente. Então, na verdade, o que faz com que uma religião não seja tão boa quanto a outra, como a gente julga, são o que as pessoas fazem da religião. Porque se a gente for olhar o princípio de todas as religiões, são princípios corretos, que ninguém tem nada a dizer contra a moral pregada ali. Como somos humanos, né, há imperfeições que são humanas. Então, dentro da família, a gente tem que aprender a viver com as diferenças. Não amar menos, não amar mais, mas conduzir, como o exemplo que o Donizete bem trouxe, enquanto os filhos estão sob a responsabilidade dos pais, porque não podem agir por si mesmos, temos que estar orientando, né? Mas depois eles são livres para seguir os caminhos. Isso não significa que a gente não vai continuar aconselhando, procurando o bem, mas eles têm liberdade para estar agindo. Não podemos impor a nossa posição, né? Então vamos passar para o quinto questionamento, que é o nosso último questionamento de hoje, em que nós vamos abordar de que maneira a divisão
pode ser útil na divulgação do Evangelho de Jesus? Vamos entender aqui o que é divisão. Geralmente, quando a gente pensa em divisão, a gente pensa em algo ruim. Dividir, né, é ter menos, é ficar pela metade. Como é que a gente vai entender essa divisão falada por Jesus no Evangelho, na divulgação, né, nas suas palavras, para a gente propagar cada vez mais as palavras de Jesus através do Evangelho? Vamos começar com o Heron e terminar com o professor Joel. Bom, pensando rapidamente aqui, eu fiz uma analogia com o meu trabalho, e na verdade, no meu trabalho, na minha profissão, eu sempre defendi a divisão, porque eu acho que deve-se se especializar. Eu sou técnico de segurança do trabalho da Prefeitura de Curitiba, e eu atendia a Secretaria da Educação. Então, me especializei em segurança do trabalho em Secretaria da Educação. Eu entro numa escola hoje, eu consigo, em minutos, perceber tudo que está errado na escola, em termos de sistema de combate a incêndio, acidentes que podem acontecer com a criança. Então, ter dividido, ter assumido só uma secretaria foi essencial para mim entender os riscos de uma secretaria de segurança, de educação. Aí eu uso como analogia para explicar essa minha preferência pela descentralização, que seria a divisão. Por exemplo, você é um advogado, você se especialista em trabalhista, né? Ou em civil. E se você é um contador, você se especializa em tributária. Se você é um médico, você se especializa em ortopedia. Então, eu acho sempre bom essa divisão, de forma que você vai se especializar em algo. Então, trazendo isso para a religião, eu fiz aqui uma rápida divisão. Como eu disse semana passada, eu tenho um amigo que é evangélico, e no começo, assim, saiu umas faísquinhas, assim, né? Quando eu disse para ele que o diabo não existia, ele ficou uma fera. Mas com o passar do tempo, nosso diálogo ficou, como obviamente, entre pessoas cordiais e inteligentes, se tornou uma boa conversa. Então eu percebo que o evangélico tem um grande conhecimento do Velho Testamento, da parte do Velho Testamento. Então, quando você tiver uma dúvida de Velho Testamento, pode procurar tranquilamente um evangélico, que ele sabe tudo do Velho Testamento. O católico, eu já fui católico quando era novo, minha esposa é católica, cresci num colégio católico, Colégio Imaculado Conceição, de Jacarezinho. O católico, ele tem essa coisa do cerimonial, do casamento, tão bonita a missa do galo, né, que é feito no Natal. Também é muito bonito isso, né? E o espiritismo, que nos apaixona, pelo menos me apaixonou pela capacidade de raciocinar em cima da religião. Raciocinar, assim, não acreditar cegamente. Foi assim que o espiritismo me cativou. Então você vê que uma completa a outra. Uma é especialista no Velho Testamento, a outra tem cerimônias bonitas, e a outra raciocina o aprendizado. Então, eu acho que é assim, se dividindo de uma forma que você se especialize cada um num assunto, acho que a coisa fica bacana. Se é a minha vez, vejam só, meus irmãos, quantas interpretações e todas elas de grande valor e procedência. É o que eu quero dizer a respeito das considerações feitas pelo nosso irmão Heron. Vamos abordar então um outro aspecto. Na nossa trajetória evolutiva, ao longo dos erros que praticamos, nós formamos um grande número de inimigos, muitas vezes, com os quais a reconciliação não seria fácil, a não ser que fôssemos mergulhados, como somos, no manto do esquecimento. E assim sendo, então, meus irmãos, se constituem as famílias de prova, que na verdade estavam divididos, e apresenta-se na constituição daquela família, pelo surgimento dos laços do amor, a oportunidade para que a grande união aconteça. E tornem-se de inimigos grandes amigos,
de pessoas que se odiavam, pessoas que se amam. É a família, são os pais amorosamente tratando os filhos diferentes, que muitas vezes até são ingratos e são maus para com seus pais, mas na verdade o que está acontecendo, à luz do Evangelho, do Consolador prometido também, nós estamos herdando o nosso passado. Mas nesta herança, os referenciais que Jesus deixou para nós, relacionados com a indulgência, com o perdão, com a empatia, relacionados com o perdão não só 7 mais 70 vezes 7, com amor a nós mesmos, amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, paulatinamente, dentro destes termos, destas posturas interpretativas e comportamentais, nós vamos conseguindo desmantelar o ódio e criar o verdadeiro amor entre dois seres, que depois serão, num porvir, próximo ou distante, com certeza felizes e membros de uma verdadeira família. Essas seriam as considerações que eu faria, minha irmã Cris, e por favor, dá sequência que eu estou vendo o relógio avançar no tempo. Pois é, agora com mais questionamentos a gente fica mais de olho no relógio, né? Mas muito bem colocado, o Heron colocou, o professor João complementou muito bem, trazendo exatamente essa... Quando a gente fala em divisão, a gente pensa só em coisa ruim, mas vamos pensar, quando a gente lida com pessoas de diversos segmentos, né? Diversos graus evolutivos, inteligências diferentes, pontos de vista diferentes, quando a gente fala divisão, porque eles estariam cada um numa classe. Mas quando a gente trabalha para Deus, tudo isso, na verdade, cada um com sua tarefa, cada um com seu momento, um não é melhor do que o outro. Mas todos desempenham aquela tarefa, é o trabalho todo que é dividido, né? A gente tem a visão do todo. Vamos imaginar uma casa espírita, onde o objetivo principal é socorrer, amparar a todos que lá cheguem, indicando o caminho de sua evolução. Não é isso? É estudo. Então, cada um dentro da casa espírita, através da divisão, tem suas responsabilidades. E é nessa congruência de diversos pontos de vista, diversos dons, é que nós criamos um ambiente acolhedor, aconchegante, que é tão rico em experiências e aprendizado. Então, a divisão nem sempre é negativa. Às vezes a gente precisa dividir para conseguir entender melhor o todo. É assim também na medicina. Por isso aqui temos os médicos especialistas. A divisão para entender melhor o todo, sem perder a noção do todo. Porque quando a gente perde a noção do todo, a gente passa a não entender mais o que estamos fazendo, né? Então, a equipe se saiu muito bem nos comentários, eu não teria mais nada a acrescentar. Então, agora, para considerações finais, eu não sei se alguém teria mais alguma coisa para falar. Eu imagino que não, porque ninguém se movimentou aí. Eu trouxe uma mensagem que ela vai refletir tudo o que nós falamos aqui. Com umas palavras sábias, a pessoa conseguiu, na verdade, sintetizar tudo o que a gente falou aqui e abordou hoje, falando sobre a paz. Infelizmente, o autor dessa mensagem é desconhecido. Eu recebi ela, como nada é por acaso, eu recebi essa mensagem por e-mail e estou compartilhando com você. O título da mensagem é A Paz. A paz vem de dentro de você mesmo. Não a procure à sua volta. Certa vez, houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram, dentre muitos, 3 finalistas igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas, como a neve em meio ao azul anil do céu. O terceiro mostrava um grande rochedo, sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheio de relâmpagos.
Para surpresa dos finalistas, foi escolhido o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os dois pintores, que não foram escolhidos, questionaram o juiz, que deu o voto de desempate. Como esse quadro tão violento pôde representar a paz, senhor juiz? O juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: vocês repararam que, em meio à violência das ondas e da tempestade, há numa das fendas do rochedo um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam: sim, mas, antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade, mas não é difícil de entender. Considerando que a paz é um estado de espírito, podemos concluir que, se a consciência está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter nossa serenidade. Fazendo uma comparação com o quadro vencedor, poderíamos dizer que o ninho de pássaros que serenamente repousam com filhotes é a nossa consciência. A consciência é um refúgio seguro, quando nada tem que nos reprove. E também pode acontecer ao contrário. Tudo à volta está tranquilo e nossa consciência arder em chama. A consciência, portanto, é um tribunal implacável, do qual não conseguimos fugir porque está em nós. É ela que nos dará as possibilidades de permanecer em harmonia íntima, mesmo que tudo à volta desmorone, ou acuse sinais de perigo solicitando correção. Sendo assim, concluiremos que a paz não será implantada por decretos nem por ordens exteriores, mas deverá ser conquistada individualmente por cada criatura, pela sua intimidade. Lembremos de Jesus, que um dia se vestiu de homem e conviveu com a humanidade sofredora e aflita. Ele conservava-se em paz, mesmo diante das situações mais turbulentas e assustadoras. Agredido, manteve-se sereno. Caluniado, exemplificou tranquilidade. Diante da tempestade no mar, pediu calma. Pregado na cruz, permaneceu em paz. Todavia, antes de continuar sua jornada em outro plano, nos disse: a minha paz vos deixo como exemplo. A minha paz vos dou como modelo a ser copiado. Que em cada momento de nosso dia possamos nos lembrar da paz de Jesus. E com isso respondemos por que a humanidade ainda não consegue ter a paz. Porque busca a paz fora de si, quer um decreto que acabe com as guerras, quando, na verdade, a paz é uma conquista individual e pessoal. Vamos, então, esta semana, parar um pouquinho e refletir. Como eu estou trabalhando a minha paz? Eu estou esperando que ela venha de fora, que o mundo fique sereno, que não haja redemoinhos? Isso vai ser impossível na vida que vivemos, né? Na atual conjuntura é impossível a gente não ser levado pela pressa, pelo tempo que corre, pelas filas de metrô, de ônibus, mas mesmo diante desse tumulto eu posso estar em paz interiormente. E é essa paz que queremos propagar. Desejamos a todos uma boa semana e vamos agora pedir ao professor Joel que, por favor, faça a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais amigos que estão compartilhando conosco nestes momentos de reflexões, que nos estão ajudando neste propósito de propiciar às pessoas os meios para que elas consigam, dentro dos parâmetros de Cristo,
a verdadeira pacificação. Irmãos que fazem parte da sociedade virtual Luz Espírita, alguns de vós nós mencionamos, e todos não seria possível, mas precisando da ajuda de todos vós. Em nome de Jesus, a gente diz o nome do irmão Odilson, do irmão José, da irmã Lúcia, do irmão Guilherme e irmão Mateus, dos irmãos do Maria de Nazaré, irmão Odilson e irmão Klaus, irmã Amanda, e acrescento irmã Sheila, irmã Alcione, irmão Chico Francisco Cândido Xavier, irmão Bezerra de Menezes, e todos vós, irmãos espirituais, que têm conhecimento deste projeto que está se realizando, em termos de disseminação destas sementes luminosas, porque são as mesmas constituídas dos ensinamentos que o Mestre Jesus deixou para nós. Nós pedimos a vós, espíritos amigos, que roguem a Deus nas vossas preces, para que do mais alto possam ser prodigalizadas vibrações de amor e, de certa forma, o desejo que precisam sentir todos os nossos irmãos que povoam a Terra, de percorrerem os caminhos baseados nos ensinamentos do Mestre, para conseguirem terminar a verdadeira guerra que existe dentro de nós e que se configuram pela manifestação das nossas imperfeições. Nesta altura da humanidade, todos os seres humanos pode-se dizer que já sabem discernir entre o bem e o mal, e que nas suas crenças religiosas recebem ensinamentos, a maioria delas procedentes do Mestre Jesus, mas também através de outros mecanismos. Deus prodigaliza os meios para que a humanidade possa progredir. E todas elas almejam, entre os vários objetivos, este propósito da pessoa conseguir ter a verdadeira paz dentro de si, o que será conseguido tão somente através da autoperfeição. Autotransformação, quero dizer. Mentores espirituais amigos, sabemos que grandes conflitos estão se preparando na Terra devido ao estado de guerra conflitante existente no íntimo dos seres humanos e que vão gerar grandes sofrimentos. Não porque seja uma profecia, mas porque de nós manifestam-se, extravasam-se as imperfeições que terminam gerando os encontros de confrontos bélicos. Lutam por filosofias que muitas vezes não têm condições de criarem a verdadeira paz. E até muito antes, pelo contrário, algumas modalidades criam e professam como necessidade, antes que a paz aconteça, a utilização da guerra, para que os contrários possam ser dominados. E isto apenas serve para pôr em evidência que as pessoas estão, na sua contraditoriedade, manifestando que possuem grandes imperfeições dentro de si, grandes deficiências, e que configuram a guerra que Cristo previu que iria trazer quando nos propôs que seguíssemos os seus ensinamentos e que não estão sendo seguidos da maneira como a mente divina almeja que nós possamos seguir. Mas para todos nós existem oportunidades em termos de futuro dentro da eternidade. Mas que possamos nós, que procuramos observar esses ensinamentos do Divino Mestre Jesus, nos tornar
em condições de paz interior para que possamos ser os membros integrantes da grande família universal, pela qual nós iremos usufruir e exemplificar a paz que Jesus teve e exemplificou e que deixou para nós como meta a ser conseguida. Que assim Deus nos ajude, que assim vocês, amigos espirituais, nos ajudem, e com a permissão de Jesus, realizamos esta prece, e que a paz possa acontecer com todos, que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Uma semana com muita paz e com Jesus nos mostrando o caminho. Até a próxima sexta-feira e um ótimo final de semana.